Olá, leoninas e leoninos, sejam muito bem-vindos ao Libertar Tarot Terapêutico. Para quem não me conhece, meu nome é Larissa, sou terapeuta, taróloga e psicanalista. Hoje estou trazendo para vocês aqui as leituras do mês de julho de 2026, energias, né, deste mês aí para vocês, primeiro mês do segundo semestre. E, bom, deixando claro que a leitura que eu trago, ela sempre visa contribuir de alguma forma com o processo de expansão de consciência de vocês, né? De olhar para fazer os movimentos e olhar para as questões que vocês precisam olhar. E claro que as previsões elas vêm, mas elas não são o foco principal aqui na minha leitura, certo? Lembrando que se não ressoar, soltem para o universo, peguem somente aquilo que é significativo para o momento de vida que vocês estão vivendo, certo? Este mês de julho farei uma promoção que eu vou lançar ainda esta semana, tá? Até sábado, uma promoção que vai contar do dia 13 ao dia 24 de julho. Uma promoção especial assim mesmo para vocês, certo? Só para trazer informação, depois os detalhes eu vou expor tanto aqui no canal quanto lá no Instagram, tá bom? Vamos lá então. Eu vou começar aqui com os arcanos maiores do tarô, para ver o momento de vida que vocês estão aí neste mês, certo? Depois eu vou especificar um pouco mais com o oráculo da lua e trazer as informações mais detalhadas com o tarô de Rider-Waite, tá bom? Então, qual é o momento de vida dos leoninos e leoninas, julho 2026, que estão se conectando a essa leitura agora? A Imperatriz, olhem que carta maravilhosa. Aqui estamos falando com leoninas e leoninos que estão gestando algo novo, tá? Vejam que a Imperatriz, ela tem uma barriga linda, ela é a grávida do tarô, né? E ela representa o nosso feminino, a nossa criatividade. É a nossa capacidade de criar algo novo, de gestar uma mudança, de gestar algo que de alguma forma vai aprofundar, contribuir, colaborar com aquilo que a gente já faz ou já busca, né? A Imperatriz, ela fala muito sobre essa conexão, né, com o nosso poder criador, com a nossa essência feminina, né? De tudo observar, da nossa sensibilidade. A Imperatriz, ela gesta e, portanto, o mundo dela está dentro da barriga ali, né? E o imperador, o mundo dele está na mão. Na carta do imperador, ele tem um globo que ele agarra com a mão, e a Imperatriz, ela coloca a mão na barriga, né? Então, quando a Imperatriz aparece, aquelas novas ideias, os novos projetos, eles estão ali sendo construídos, estão no forninho, como a gente se diz, né? Como a gente diz. E então eles estão sendo gestados, ainda não estão completamente prontos, mas estão quase em processo de construção, de gestação, para nascer logo ali. Então, um mês de julho aí que esse nascimento vai acontecer. Olha só que coisa mais linda. Muito bem. Dando sequência, então, a gente vai agora ver o que é a Imperatriz, né? Quer dizer aí qual o motivo, qual o tema aqui dessa leitura, a partir do que a Imperatriz já traz, né? De muito importante. Vamos lá, então. Qual a mensagem, especificando a mensagem da Imperatriz, qual o momento de vida aqui dos leoninos e leoninas?
o fim de um ciclo se aproxima, lua cheia em Capricórnio. Fim de um ciclo aqui na lua cheia está falando de uma colheita, tá? Sabe quando a gente começa a colher coisas, quando a gente tem um ciclo de grande aprendizado que acontece, de aprofundamento de um aprendizado, e aí então a gente entra naquele ciclo de colheita, de materialização, principalmente de prosperidade, tá? Financeira, prosperidade em diferentes aspectos. Um resultado positivo para todos é previsto. Lua cheia em Libra. 2 luas cheias aqui, olha só. A lua cheia é a lua da colheita. E em Libra fala de um equilíbrio, sabe? Quando eu chego exatamente na medida certa, quando as balanças estão alinhadinhas ali, tá tudo em equilíbrio, em perfeito equilíbrio. Então, julho é um mês de gestação, mas é um mês de nascimento, é o mês do nascimento, é o mês da colheita para vocês. Olha só que coisa linda. Para quem está fazendo os movimentos que precisam ser feitos, né? Porque a gente não colhe aquilo que a gente não planta. Então vamos lá. Trazendo aqui maiores detalhes para essa leitura. Para o signo de Leão, qual a mensagem, direcionamento, qual as alertas que devem ser trazidas aqui para leoninos e leoninas, por favor. Leoninos e leoninas. Ó, já começou bem. Muito a energia de Capricórnio, aqui já começou saindo com o diabo positivo aqui na luz, que é a própria carta de Capricórnio. E Capricórnio é o signo da Terra, é o signo da materialização, né? Da concretização dos sonhos, da concretização dos objetivos. Vamos entender o que... Ok, fundo do deck, o julgamento, o valete de copas, rainha de ouros, ainda bem, cavaleiro de copas e o 5 de espadas. Bom, pessoal, aqui eu estou falando com leoninos e leoninas que vêm fazendo movimentos profundos de transformação, que já vivenciou em uma metamorfose, uma transformação, um renascimento muito grande, que tem na sua base, e na sua estrutura, na sua essência, uma grande mudança, uma grande expansão de consciência, um processo de autoconhecimento bem profundo. Porém, falta para essa pessoa trabalhar algumas questões poucas, pequenas, mas assim importantíssimas, né? Que ainda não foram que não foram olhadas ainda na profundidade que necessitam. Por exemplo, aqui no passado, num passado aqui na leitura, tem uma dor, tem algo que é latente, que machuca, que incomoda, que vem de um tempo já incomodando vocês ou de uma vida, né? E que agora é hora de olhar para isso, sabe? É como se isso, na visão de vocês, impedisse de alcançar aquilo que vocês querem. É como se isso fosse algo que vocês, de certo modo, têm dificuldade de fazer os movimentos externos, né? E hoje vocês precisam trabalhar isso dentro de vocês, trabalhar melhor, ressignificar, digerir melhor, para conseguir depois fazer esse movimento fora, tá? Então, o mês de julho
é o mês da decisão final, né? E qual é essa decisão final? É perceber, né? Qual o caminho que vocês vão tomar? Vocês vão passar a vida inteira indignados ou inconformados com algo que, de certo modo, na visão de vocês, atrapalha ou impede vocês de alcançarem aquilo que vocês gostariam, ou vocês vão escolher movimentar, fazer do jeito que dá, tentar. Vejam que aqui tem uma pessoa com duas espadas trançadas, né? Uma indica se manter onde está e a outra indica arriscar, ir para o novo. E essa pessoa está vendada, né? Então ela não consegue enxergar, ela tem uma dificuldade. Então aqui é um mês de desconstruir. Bem na casa de vocês vem a torre, então é um mês de desconstruir algumas questões que se repetem há um bom tempo, alguma ideia que vocês têm sobre vocês mesmos que impede vocês de alcançarem aquilo que merecem, que está pronto ali para vocês. Desconstruir alguma ideia, alguma percepção sobre vocês mesmos e para reconstruir de uma forma diferente, de uma forma mais bonita, mais próspera. E justamente para isso vocês precisam trabalhar aí os medos da criança interior de vocês. Ó, e aqui eu tô vendo vocês aí logo na primeira semana, no máximo na segunda semana de julho, começando a olhar para isso, começando a olhar para quem se recusa a olhar para isso vai se deparar com desafios que obrigam a olhar, sabe? Desafios assim de olhar para situações que envolvem os medos que vocês têm, ou de realizar algo que para vocês é bem desafiador, mas que no final deixa vocês muito felizes por terem conseguido. Mas aqui o mês de julho é um mês de encarar isso que vocês não conseguiam ou vinham prorrogando, deixando para depois, sabe? Colocando desculpas, se colocando de alguma forma como incapazes de fazer, sabe? Tem uma questão aqui que vai ser resolvida nesse mês, ou seja, aquele ciclo repetitivo de falar sempre a mesma coisa, de ficar indignada com uma situação, de ficar presa a uma ideia de que não pode, de que não consegue, terminando e vocês conseguindo chegar num equilíbrio que transforma, que mostra para vocês que vocês podem tudo o que quiserem. É só ajustar de acordo com a forma que vocês podem, certo? E aqui realmente tem uma chegada bem no presente, esse algo novo que chega, que entra e que se vocês conseguirem olhar para ele sem medo, para esse novo, vai ser algo que vem para ficar, que vem para expandir, para prosperar, para crescer, tá? É algo muito, muito que faz uma diferença grande na vida de vocês, certo? Escutem a intuição, porque aqui no caminho de vida aparece a lua, e a lua ela representa, quando ela está assim vibrando na luz, ela representa escutar a intuição, que as respostas vão vir a partir daí, e até de exatamente como fazer, de que caminho seguir, tá? E o fundo do deck, ele traz cartas que falam exatamente sobre isso, um algo novo que começa. Se é no profissional, é algo novo que vocês fazem aí. Se é no amor, é um alguém que chega e que evolui, sabe? Que cresce muito, que ganha corpo, que se empodera e que fica aqui na vida de vocês de uma forma muito, muito materializada, concreta, sabe? Como se vocês fossem ficar conhecidas ou conhecidos por isso,
Entende? Porque vai ser muito de vocês isso aqui, é muito particular, tá? E aí vem um convite, assim, a trabalhar as mágoas que impedem vocês de caminhar para isso e realmente sair da caixinha. A carta de julgamento, o anjo está tocando a trombeta aqui, convidando essas pessoas a saírem dos seus túmulos, dos túmulos que elas se colocaram. Ou seja, elas estão numa caixinha ali que já não servem mais porque elas cresceram, elas evoluíram, elas amadureceram, elas ganharam conhecimento, ganharam sabedoria, então elas têm que expandir isso para o mundo. E elas teimam em se manter naquela mesma caixinha. Então, o mundo é quando a espiritualidade nos convida a ir além daquilo que a gente já faz, daquilo que a gente já se sente seguro ou segura, né? E de arriscar ou ousar mais, porque somos capazes. Então, meus queridos e queridas do signo de Leão, é hora de expandir, é hora de colocar para o mundo o que vocês já têm de conhecimento, certo? Bom, espero ter contribuído. Desde já agradeço a presença de vocês aqui. Um grande e carinhoso abraço e até o nosso próximo encontro. Um ótimo mês de julho para todos.